Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas novidades para você, torcedor. E no vídeo de hoje, infelizmente, vamos falar de mais um erro, mais uma falta de responsabilidade, mais uma falta de compromisso e de transparência da gestão de Alexandre Campelo. Ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo onde eles orçaram, Alexandre Campelo orçou o planejamento para o Vasco do ano que vem e foi uma mentirada ridícula que você, torcedor, não pode perder. É contradição atrás de contradição e vamos ter, infelizmente, mais 3 anos da mesma gestão no Vasco da Gama. É uma destruição, um caminho sem fim que só preocupa o torcedor. Além disso, vamos falar também, é claro, sobre o novo treinador do Vasco. Um nome ganha muita força no Gigante da Colina e provavelmente hoje teremos notícia da saída de Ricardo Sapinto do Vasco e vamos comentar sobre isso. E além disso, vamos falar sobre Levenciano, que ontem apareceu numa live e deu a entender que vai recorrer e deu detalhes sobre esse possível volta de Levenciano na justiça a favor do Vasco da Gama e do torcedor vascaíno. Mas rapaziada, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envie cheguem até você. E além disso eu vou pedir também para você deixar o seu like. O seu like é importantíssimo, pois quando você, torcedor, deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas, outros vascaínos iguais a você. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Clube de Regatas Vasco da Gama. E ontem ali ocorreu uma reunião do Conselho Deliberativo, onde temos Roberto Monteiro como presidente, mas dessa vez ele, como sempre, como é o presidente de um dos poderes do Vasco, foi totalmente imparcial, diferentemente de um presidente da Assembleia Geral do Vasco, que muito pelo contrário é totalmente parcial e declarado a favor de uma chapa do Vasco da Gama. Mas não vamos entrar em confronto sobre isso, vamos informar o que aconteceu ontem. Nessa reunião do Conselho Deliberativo, Alexandre Campelo chegou com uma proposta e com uma resolução do que iria acontecer com relação às finanças do Vasco para o ano que vem. E o orçamento ali que Alexandre Campelo fez e foi canetado por Carlos Leão, o seu VP de Finanças, e o Conselho Deliberativo aprovou, foi um orçamento que prevê 365 milhões de renda bruta com 342 milhões de reais, sendo a receita líquida. E da onde vem esse dinheiro? Que é o que o torcedor pergunta. O Vasco tem uma dívida atual de 600 e não sei quantos milhões de reais. Como o Vasco, do dia para a noite, vai tirar 365 milhões de reais para o ano que vem? E a resposta está aqui, que foi o que Alexandre Campelo colocou no orçamento. São 152 milhões de cota de TV, 82 milhões de direitos federativos, 32 milhões do sócio torcedor, 25 milhões de mecanismo de solidariedade e 24 milhões de patrocínios e royalties. E aí começa o questionamento e aí começa a contradição de Alexandre Campelo. Ele não se cansa de fazer isso. O porquê, rapaziada? Ontem o meu grande amigo Thiago, do canal Vascaíno do Cerrado, soltou um vídeo em que Alexandre Campelo fala mal de Jorge Salgado e fala mal dos investimentos que ele iria trazer para o Vasco com relação a cotas de TV. E é exatamente isso que vocês ouviram, rapaziada. Alexandre Campelo atacando nitidamente Jorge Salgado. E essa é a briga pelo poder. Eles um dia se atacaram e hoje, já que Alexandre Campelo tem que entregar um cargo para alguém que o favoreça, e esse é Jorge Salgado, eles se dão como melhores amigos e é por isso que o Vasco continua nessa doideira, nessa bagunça que tá. E nessa live, Alexandre Campelo falou mal de Salgado com relação a essa cota que Salgado estaria dependendo da televisão, das cotas de televisão. Ele falou assim: não existe. Acho que dá para ver bem que o Jorge Salgado está afastado do futebol mesmo há muito tempo. Né? Há mais de 20 anos que ele está afastado. E parece que não conhece. Não existe garantia de televisão, ele não pode prometer isso. Colocar de parte dos direitos. Mas não tem. A televisão não dá isso. Não existe para se colocar. Eu te afirmo, eu te garanto.
Esse é um momento que todo mundo tem solução para tudo. É por isso que eu digo, existem os que prometem e os que fazem. Mas Alexandre Campelo, é muito esquisito, é muito estranho você falar isso, porque no orçamento que você planejou para a temporada do ano que vem, você garantiu 150 milhões de cotas para a televisão. Então o que acontece? Por que essa contradição na sua fala? E mais outra, além dessa vergonha, além dessa contradição, a média de cotas de televisão para o Vasco é 100 milhões de reais. E ele fez um orçamento que a cota para o ano que vem de televisão vai ser 150. Então ele aumentou 50 milhões de reais. O porquê? Não sei, não entendo. Porque a cota de televisão que o Vasco recebeu ano passado foi de 97 milhões. 2018 foi 100. 2017 foi 100. E no ano que vem vai ser 150 milhões, sendo que a gente não pode garantir isso para o torcedor? Então Alexandre Campelo cai em contradição. Além disso, ele botou com relação a patrocínio, que o Vasco, por conta de patrocínios, iria ter ali 24 milhões de reais para o ano todo. Um grande dinheiro. Mas da onde o Vasco vai tirar esse dinheiro? Porque o patrocínio do Vasco atual, que é a BMG, só dá para o Vasco da Gama 5 milhões de reais por ano. Como o Vasco vai chegar a 24 milhões? Salgado é assim, gênio? Que isso, Campelo? Pelo amor de Deus, não tenta enganar o torcedor. Não faz isso com o torcedor vascaíno que fica feio. Mais um com relação agora a sócio-torcedor. Ele falou que o sócio-torcedor vai garantir para o Vasco no ano que vem um orçamento de 32 milhões de reais. Uma grande bolada. Só que sabe o que é estranho, rapaziada? Que no ano passado, que foi o auge do sócio-torcedor, com 115 mil sócio-torcedores, o Vasco tinha uma verba mensal de 3 milhões de reais, que no final de tudo daria 36 milhões de reais por ano. É claro, passando desse orçamento que Alexandre Campelo fez para o ano que vem. Porém, o Vasco tinha 115 mil ano passado. O Vasco esse ano está no momento com apenas 84 mil. Então quase 30 mil sócios torcedores não são mais sócios. Ou seja, a renda de 3 milhões deve estar agora em 2 milhões e pouquinho e não chegará a 35 milhões. E se prepara porque muitas pessoas ainda vão sair dos seus planos de sócios torcedores. Então mais uma mentira, mais uma enganação de Alexandre Campelo, agora dentro do Conselho Deliberativo do Vasco, agora enganando com relação ao orçamento, que é claro, por enquanto o Jorge Salgado vai chegar, então tem que mostrar que ele já vai chegar garantindo algo. E além disso, outra coisa, o seu VP falou o seguinte: Carlos Leão foi e disse o seguinte para a mídia, chamando o torcedor: a torcida mais uma vez terá grande importância na continuidade da reestruturação financeira, não só mantendo o programa de sócios torcedores entre os maiores do Brasil, mas também investindo efetivamente. Vascaínos e vascaínas devem gerar ao clube 56 milhões nessas duas rúbricas, tanto no sócio quanto naquela nova parceria com o mercado Bitcoin. E Carlos Leão, me desculpe te falar, eu não gostaria de estar te falando isso, mas para a próxima gestão, caso seja Jorge Salgado, não dependa do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno não vai medir nada, não vai fazer um esforço para ajudar Jorge Salgado, para ajudar Alexandre Campelo, caso ele esteja no poder de alguma forma. Então esquece, não dependa do torcedor para nada para o próximo ano, porque o torcedor não vai medir nada, não vai fazer nada para ajudar essa gestão. Não é para ajudar o Vasco, mas essa gestão aí que tenta, de certa forma, acabar com o nosso gigante da colina. E mais uma prova, depois de todos esses argumentos, que realmente Alexandre Campelo quer, de certa forma, enganar, porque tá nítido, promete um orçamento que não cabe no Vasco da Gama. E ontem, Alexandre Campelo e Jorge Salgado, os dois agora amigos íntimos, se reuniram e passaram a tarde toda na casa de Alexandre Campelo, conversando com relação à demissão, com relação à gestão, com relação à transição. Vários assuntos foram abordados, mas pelo menos uma coisa boa aconteceu nessa reunião. E eu tenho que falar sobre isso. Muitas pessoas reclamam que eu defendo o Levenciano, que eu falo só de Levenciano. Não. Quando o Jorge Salgado for fazer alguma coisa um pouco decente pelo Vasco, eu tenho que notificar vocês que o meu trabalho aqui é trazer notícia para o torcedor. E pelo menos ontem, Jorge Salgado saiu dessa reunião falando que iria conseguir recursos para pagar parte dos salários atrasados do Vasco da Gama. Então, pelo menos uma notícia, mas calma aí, não se iludam, a gente quer prova, a gente quer que chegue, a gente quer que pague. Promessa, o torcedor vascaíno tá cansado. Prometeu, Salgadão, agora cumpre. Quero ver caindo na conta de funcionário, de jogador, porque realmente um clube como o Vasco não pode viver salários atrasados e não queremos saber de promessa. Queremos saber de valores, queremos saber de cumprir
tudo que vem sendo falado por cada pessoa que queira sentar na presidência do Vasco, assim como leva esse ano. Caso sente na presidência lá na frente, a gente vai cobrar da mesma maneira. Então, prometeu? Agora se vira para pagar, Jorge Salgado. E com relação a outro assunto que foi abordado, que foi realmente o assunto principal da noite, foi com relação à demissão de Ricardo Sapinto e a chegada de um novo treinador. Provavelmente, quase certo que Ricardo Sapinto saia do cargo, né, de treinador do Vasco da Gama. Já está muito desgastante a relação dele com os jogadores, com a diretoria e principalmente com o torcedor vascaíno. O torcedor não quer mais ver Ricardo Sapinto nem pintado de ouro, um dos piores técnicos aí da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, e foi conversado e muito perto realmente de uma decisão de Ricardo Sapinto sair do cargo de treinador do Vasco. Hoje, sem falta, iremos ter uma notícia com relação a isso, uma notícia muito provável que seja a demissão do treinador português. E é claro, quando um técnico vai, o outro tem que vir. E esse nome que está sendo muito especulado e tem muita força dentro do Vasco é Zé Ricardo. Um treinador, como eu falei, que tem essa identificação com o torcedor. Em 2017 fez uma boa campanha, levando o Vasco da Zona para a pré-Libertadores, né? Muitos torcedores o criticam, ele tinha aquele apelido de Zé Retranqueiro, muitos torcedores não queriam, não gostariam de ver ele no Vasco atualmente, mas é triste, rapaziada, o Vasco não tem condições financeiras para trazer um técnico bom, não tem culhão, não tem responsabilidade, não tem nada, então é muito difícil um técnico aceitar essa situação, e provavelmente o único que vai querer botar a cara e pegar o Vasco é sim Zé Ricardo, e dentre várias opções, ele é o único. Muitas pessoas pedem o Luxemburgo, mas o Luxemburgo não tem chance nenhuma de chegar e ser o treinador do Vasco. E Zé Ricardo é um nome que tem muita força, dentre principalmente a chapa de Jorge Salgado, a Mais Vasco, né? Querem Zé Ricardo. E como o Jorge Salgado, no momento, por conta de Alexandre Campelo estar com essa liberdade com ele, é o atual para essa gestão do Vasco, presidente do clube, ele que dá canetado atualmente. Então realmente a gente pode ver sim Zé Ricardo no Vasco. E por último, falar de Levenciano. Ontem Leven apareceu numa live do Alexandre Laureano ali por volta das 10 horas da noite. Apareceu do nada e deu a entender que vai sim recorrer, não vai deixar passar tudo isso que está acontecendo, vai entrar na justiça, vai lutar até o final para se tornar o presidente do Vasco da Gama. E como sempre falou, para acreditar na ideia que o Somamos, projeto do presidente do Vasco, eleito no dia 7 de novembro, tem tudo e vai dar certo. E é claro, passou muita credibilidade, como ele sempre passa, para o torcedor vascaíno. Deu a entender de forma clara que provavelmente vai recorrer e com certeza vai lutar até o final, mas falou também que precisa do apoio de você, torcedor vascaíno, que apoia Levenciano como novo presidente. Então se você apoia ele, já deixa aí no comentário, recorre Leven, deixa no comentário a sua indignação, essa gestão de Alexandre Campelo, uma gestão repleta de, infelizmente, mentiras, falsidade, de mentira e falta de clareza para o torcedor, que é isso que eles passam. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, deixa nos seus comentários se você curtiu, deixa a sua indignação mais uma vez à gestão de Alexandre Campelo, ao novo treinador, se você é a favor de Zé Ricardo, se você também concorda com o Levenciano recorrer, deixa aí o seu apoio ao presidente do Vasco. Esse foi o vídeo, um grande abraço a todos, vamos que vamos, na parte da tarde eu volto e fique ligado para você ficar por dentro de todas as notícias do seu clube de coração. Um grande abraço e saudações vascaínas.